Caras e caros camaradas, que alegria encontrar tantas e tantos amigos que já não encontrava há tanto tempo. É uma alegria sentir que o Partido Socialista se mobiliza para um ato eleitoral que vai permitir que no dia 10 de março o Partido Socialista continue a ser o partido mais votado em Portugal para servir os portugueses. Permitam-me que agradeça à Isabel Oneto o facto de ser a nossa mandatária distrital, filha de um dos companheiros mais próximos de Mário Soares, várias vezes preso pela PIDE. Não poderia ser maior homenagem que fazemos ao pai da Isabel, Fernando Oneto, do que tê-la como mandatária da minha candidatura num momento tão especial. O país, caras e caros camaradas, vive momentos muito exigentes. Temos duas guerras, uma guerra na Europa, temos uma guerra no Médio Oriente e a instabilidade política, a instabilidade económica e social. A polarização social e o radicalismo que hoje atenta contra as instituições democráticas exigem da nossa parte um grande sentido de responsabilidade e um imperativo de consciência de darmos tudo o que temos de nós para servir a democracia e para defender o nosso país. O que é que os portugueses desejam hoje fundamentalmente? Os portugueses hoje, se bem interpretam a sua vontade, desejam a estabilidade e a segurança. É isso que os portugueses hoje desejam. Querem, como aqui foi dito pela Isabel Oneto, que tenhamos condições de estabilidade para cumprirmos o que está no orçamento e que permita aumentar as pensões. Sim, as pessoas de mais idade estão preocupadas com esta instabilidade e é preciso transmitir-lhes que sim, nós queremos cumprir o aumento das pensões que está previsto no Orçamento do Estado. É preciso também cumprir o que está no Orçamento do Estado em relação aos mais frágeis, às crianças e aos mais idosos, no que tem a ver com a sua proteção. Porque esse é um dever do nosso modelo de sociedade, de olharmos uns pelos outros com sentido de humanidade. Mas também querem ver os investimentos que estão previstos, nomeadamente na melhoria das condições de saúde, na melhoria da escola pública, na melhoria dos transportes, da mobilidade, na qualificação dos serviços públicos, mas também garantias de que vamos continuar a apostar no investimento privado, porque é também o investimento privado que fundamentalmente funciona como motor do nosso crescimento económico, como criador de emprego e criação de oportunidades no nosso país, particularmente às mais jovens gerações. E é por isso que nós queremos cumprir os compromissos que estão neste Orçamento de Estado e queremos também cumprir os compromissos internacionais. Porque é cumprindo esses compromissos com os portugueses e é cumprindo esses compromissos com Portugal que nós também poderemos honrar os compromissos com as instituições europeias e com as instituições internacionais. Camaradas, é precisamente neste momento tão exigente no mundo, tão exigente no país, que entendo estar nas melhores condições para me colocar ao serviço do Partido Socialista como secretário-geral e com os valores do Partido Socialista servir Portugal. Essa é a razão por que me encontro aqui. Camaradas, e faço com provas dadas, porque sempre honrei a minha palavra. Honrei-a enquanto autarca, quando me comprometi com a reforma educativa no meu concelho que permitiu combater o abandono escolar e o insucesso escolares e a lançar o maior programa de formação e de capacitação de adultos de toda a região. Mas honrei também a palavra e a justiça social, quando no âmbito da saúde procuramos criar novas infraestruturas de saúde, lançar uma unidade móvel de saúde
e garantir que os mais idosos e isolados não tinham necessidade de se deslocarem dezenas e centenas de quilómetros para obterem a simples prescrição dos medicamentos. Mas também honrei a palavra quando fui responsável pelo Conselho da Comunidade no âmbito da saúde e dos cuidados primários do Tâmega e do Sousa. E foi a partir dessa experiência que formei para mim a firme convicção de que uma parte significativa dos problemas da saúde se pode resolver no âmbito de cuidados de saúde na comunidade, devidamente organizados e estruturados em rede com os cuidados hospitalares e com os cuidados prestados pelas instituições de solidariedade social. E ainda na Justiça Social estive entre os primeiros promotores, na altura com o Ministro Vieira da Silva, dos contratos locais de desenvolvimento social, assim como estive também no apoio ao investimento privado, quando presidia uma cooperativa de desenvolvimento regional que transformava pequenas ideias de investimento em projetos de investimento e em projetos de vida. E lembro-me bem, já na qualidade de presidente dessa cooperativa, como pudemos ajudar e contribuir para a criação de cerca de 500 postos de trabalho na nossa região. Estive também nas comunidades portuguesas, caras e caros camaradas, onde os portugueses sempre precisaram de mim. Estive sempre onde precisaram de mim, com as famílias. Estive com as famílias vítimas dos atentados terroristas em Barcelona. Estive com os portugueses que viveram momentos dramáticos no âmbito do furacão Irma na América Latina. Recordo-me bem de uma mãe de Famalicão com um bebê ao colo, que me abraçou a chorar com orgulho pelo Estado português, estar naquela hora, naquele momento fundamental da sua vida, para apoiar e para lhe dizer, não, o Estado português está aqui, o Estado português não está distante, o Estado português é representado por aqueles que o servem com o sentido do dever público. Em Moçambique, por a altura do ciclone Idai, lembro-me dos portugueses na beira, sem comunicações, sem água, sem luz, temendo pela sua própria vida. Com eles e com as Forças Nacionais de Proteção Civil, e em 8 dias, conseguimos reconstituir as comunicações, conseguimos reconstituir as condições de serviço e de apoio consular, conseguimos restabelecer as ligações elétricas e as condições de abastecimento de água. Com eles conseguimos também demonstrar que o Estado português, por mais longínquos que estejam os portugueses, com uma visão socialista do exercício do poder, está próximo das pessoas, serve as pessoas e só pode existir para estar ao serviço das pessoas. Em circunstâncias muito difíceis, estive também na Venezuela, por 7 vezes, e com os serviços consulares. Montámos em toda a Venezuela uma rede de apoio social aos portugueses em dificuldades. Montámos mesmo uma rede de apoio médico para garantir a prescrição de medicamentos e criámos canal com as instituições portuguesas para garantir aos portugueses que nos 23 estados da Venezuela tinham uma resposta do Estado português. E permitam-me que vos diga, houve mesmo momentos em que pude correr riscos de vida, quando fui visitar 2 jovens que, sem culpa formada, estavam detidos na cadeia. E com os serviços consulares conseguimos libertá-los dessas circunstâncias, dessas amarras. Camaradas e amigos, é daqueles momentos em que temos a verdadeira consciência de que é importante estarmos na vida política e que estar na vida política pode fazer a diferença na vida dos outros. Essa é a razão por que estou na vida política. Os portugueses da diáspora sabem que também foi comigo nos negócios estrangeiros e com a Isabel Oneto na administração interna
que foi possível garantir o recenseamento automático dos portugueses que estavam no estrangeiro. 45 anos depois de 25 de Abril, apenas tínhamos 318 mil portugueses recenseados nos nossos consulados. Mas por força do recenseamento automático, em 2019, tínhamos mais de 1,5 milhão de portugueses recenseados e em condições de poder participar nas eleições para Portugal. Está aqui, aliás, o Paulo Porto, candidato pela imigração, que sabe bem o significado que teve essa mudança para os portugueses na diáspora. E aprendi também na diáspora com os nossos portugueses na diáspora, que essa é uma grande força da afirmação de Portugal no mundo, na defesa da cultura, na defesa da língua, na defesa da política externa portuguesa. São a constituição humana que se encontra disseminada por todo o mundo e por todas as regiões. E pude também aprender com eles como são importantes para o desenvolvimento do nosso país. E é muito importante termos esta consciência para os estimularmos a investir no nosso país, a criar riqueza e a criar condições de vida. Estive, aliás, também com orgulho na origem do programa Regressar, que significou tão só abrir os braços àqueles que querem regressar ao nosso país. E são já mais de 20 mil aqueles que regressaram no âmbito desse mesmo programa. Caras e caros camaradas, sabem também que fui secretário-geral adjunto do PS e que liderei o partido em momentos muito difíceis, nomeadamente no decurso da pandemia. Liderei e motivei equipas de autarcas, de deputados à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, de sindicalistas, para valorizarmos as condições e a dignificação das condições laborais. Com todos pude dialogar, com os jovens socialistas, com as mulheres socialistas e com eles construir um projeto autárquico que permitiu ao PS, pela terceira vez consecutiva, garantir a maioria absoluta das câmaras no país e a maioria das juntas de freguesia. Quando assumi funções no Ministério da Administração Interna, tínhamos 4 grandes desafios pela frente. Um era o da estabilização do sistema de comunicações de emergência do Estado, tão importante para as funções nevrálgicas do Estado. O segundo era a preparação do combate aos incêndios florestais. O terceiro, a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, por último, a dignificação das condições de vida e de trabalho das forças de segurança. Sem falsas modéstias, pouco mais de 1 ano e meio depois, podemos afirmar que com as 2 secretárias de Estado que me acompanham, onde está a Isabel Neto e a Patrícia Gaspar, que honramos os compromissos com o nosso Primeiro-Ministro. Caras e caros camaradas, o que é que eu vos quero dizer com isto? Que em todo o meu percurso de vida, cívica e política, na autarquia e no governo, sempre cumpri com a minha palavra. E que a experiência que adquiri, ela é útil ao PS e ela pode ser útil ao país. É isto o que eu vos quero dizer. A minha vida política é uma razão importante para o facto de estar hoje aqui a assumir esta responsabilidade. Da mesma forma que os meus valores de firme e continuado compromisso com o nosso partido e com o país. Sei pela minha experiência que é possível conciliar a independência do pensamento com a lealdade àqueles com quem trabalhamos e àqueles que nos escolhem para desempenhar funções no desempenho das suas responsabilidades. É essa convicção profunda de que compromisso, independência e lealdade são valores fundamentais na vida pública que me animam a estar hoje aqui. Essa experiência de concretização dos valores de Abril, da liberdade, da igualdade e da fraternidade na vida das pessoas é a mais importante experiência para servir o país neste momento.
para cumprirmos a valorização dos salários e dos rendimentos das famílias, para reforçarmos o investimento público e para criarmos melhores condições para o investimento privado, para aproveitarmos bem os recursos europeus e mantermos os compromissos com a União Europeia, para adotarmos um novo contrato político no que respeita ao investimento público e à sustentabilidade da segurança social, para continuarmos com uma economia dinâmica e competitiva, capaz de criar riqueza e de melhorar os salários, para manter níveis elevados de inovação e de modernização, para manter as contas públicas em ordem, reduzir a dívida pública e manter o equilíbrio orçamental. E, caras e caros camaradas, querer reduzir a dívida pública e o equilíbrio orçamental não é uma questão de obstinação, é uma questão de compromisso com as futuras gerações, com os mais jovens que aqui se encontram connosco. Temos o dever de legar às jovens gerações um país que seja capaz de se autodeterminar e que não tenha que estar sob tutela da assistência financeira internacional. Temos que lhes legar esse futuro, porque esse futuro é condição de liberdade, é condição de autonomia e é condição de responsabilidade. É por isso, em nome dos mais jovens e do seu futuro, que não podemos deitar tudo a perder. Caras e caros camaradas, portuguesas e portugueses, estamos conscientes dos desafios do futuro e sabemos como colocar Portugal na linha da frente para os vencer. Primeiro, promovendo uma cultura de cidadania informada e esclarecida, comprometida com os valores democráticos e com o Estado de Direito e com os valores da nossa Constituição. Esse é o melhor fundamento e a melhor garantia para vencermos o radicalismo e aqueles que atentam contra a democracia e os valores constitucionais. Segundo, temos de continuar a apostar nos motores do crescimento económico, reforçando o investimento público e a capacidade de execução desse investimento, dando prioridade às políticas de habitação, de saúde, de educação, de transportes e de mobilidade. Estou convicto que tão essencial como termos recursos europeus, para os quais tanto lutou o nosso Primeiro-Ministro António Costa, será assegurar no futuro condições de financiamento permanentes para financiarmos a economia do país e para modernizarmos Portugal. Porque valorizar os recursos nacionais, conservá-los, mantê-los e modernizar as nossas infraestruturas constituirá um imperativo para o futuro enquanto fator de coesão social, de coesão territorial e de coesão económica. E permitam-me que hoje aqui vos dê conta de que estamos mesmo já com uma proposta avançada, para a qual quero agradecer, em relação à qual quero agradecer ao Sr. Engenheiro António Barros e a outros membros da área da economia, para lançarmos uma proposta para as pequenas e as médias empresas. As pequenas e as médias empresas são 97% das empresas nacionais e constituem 80% do emprego. Eu repito, as pequenas e as médias empresas representam 97% das empresas e 80% do emprego no país. Por isso, esta proposta tem 3 dimensões. Baixar o custo de financiamento das pequenas e médias empresas onde o Estado pode intervir. Custo zero nas garantias públicas junto da banca, baixando até 2,5 pontos percentuais o custo de financiamento para equipamentos ou capitalização. Isto pode corresponder a menos de 1/3 no custo de financiamento das pequenas e das médias empresas. Segundo, estabelecer para todos os organismos públicos um prazo máximo de até 90 dias para realizarem os reembolsos dos financiamentos em projetos apoiados por fundos comunitários, permitindo aumentar a liquidez das empresas por forma a que elas possam continuar a criar riqueza e a criar emprego no país. Terceiro,
redirecionar para as pequenas e médias empresas parte dos fundos da União Europeia que não venham a ser executados, que permita investir nos fatores de produção, tendo em vista garantir a sua modernização. São 3 propostas que constarão na nossa moção de estratégia para garantir uma resposta àqueles que contribuem para a criação de mais de 30 mil milhões de euros de riqueza nacional e mais de 80% do emprego no país. Em quarto lugar, aproveitar a experiência que nos vai ser permitida pelas agendas mobilizadoras para aprofundar uma cultura de cooperação e de planeamento e de desenvolvimento do país, assente numa parceria estratégica entre as instituições do ensino superior, as empresas e a sociedade, o que significa também continuarmos a dar prioridade nacional ao investimento na educação, na cultura, na ciência e no conhecimento. Por isso, proponho uma aliança duradoura entre a administração central, as autarquias e as regiões, as instituições do conhecimento e as empresas e os setores social e cooperativo, para enfrentarmos os grandes desafios que o país tem no futuro. O desafio do rejuvenescimento demográfico, o desafio das alterações climáticas, o desafio da energia e o desafio da sustentabilidade alimentar. Em quinto lugar, reforçar a nossa determinação em combater todas as expressões de pobreza e desigualdade. Um país não pode aceitar que a desigualdade e que a pobreza se mantenham, pese embora todos os esforços que têm vindo a ser feitos. O Governo assumiu uma agenda especial para a erradicação da pobreza. É uma agenda que tem que contar com a vontade das autarquias. E é tão importante aqui sentir os autarcas que aqui se encontram nesta sessão. Temos que contar com as autarquias. Temos que contar com os parceiros sociais. Temos que contar com as empresas para continuarmos a reforçar o combate às desigualdades e à erradicação da pobreza, para que cada mulher e cada homem se realizem plenamente no seu país, na sua plenitude, na plenitude das suas capacidades e das suas possibilidades. Caras e caros camaradas, temos também como 6ª prioridade continuar a garantir a diversificação no financiamento da segurança social, para garantir a sua sustentabilidade futura, para as futuras gerações. Estes objetivos, camaradas, são possíveis se formos totalmente claros na nossa estratégia. Convém que fique claro para que não haja dúvidas, não prevaleçam dúvidas. Sou por um PS autónomo na decisão, vinculado aos seus princípios e valores. A Carta de Princípios do PS deve, aliás, ser conhecida de todos. Todos devem conhecer a Carta de Princípios. Encontro-me vinculado a essa Carta de Princípios e Valores e comprometido com o seu programa de modernização, de igualdade e de justiça social. Sou por um PS que está onde sempre esteve, no espaço da esquerda democrática, a favor da Europa, da democracia liberal e numa corrente política progressista e moderada que se dirige a toda a sociedade portuguesa. Sou por um PS cuja força eleitoral é a barreira mais firme contra o avanço das correntes da direita radical que contestam a nossa democracia e que, infelizmente, têm vindo também a contaminar as vozes do centro-direita. É hora para afirmar que connosco esse radicalismo de extrema-direita que procura colocar em causa os valores de Abril não passará. Connosco não passará. Sou por um PS capaz de promover o diálogo
entre todos os parceiros sociais e capaz de dialogar com todos os partidos democráticos em função do interesse do país e da sociedade portuguesa. Camaradas, a minha experiência de vida e as provas dadas na minha vida pública são uma garantia de segurança e de estabilidade para enfrentar e vencer os tempos conturbados que teremos que enfrentar. Assumo perante vós, com a humildade que a democracia exige e com a ambição que a democracia impõe, a vontade de servir o Partido Socialista e, com os seus valores, servir Portugal. Porque só é bom para o Partido Socialista aquilo que é bom para o nosso país. Viva o PS! Viva o PS! Viva o PS! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!